Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Tio Isma aqui mais uma vez com o nosso vídeo da nossa EBD. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a palavra semeada. Um texto que está lá em Lucas 8, de 4 a 8. Mas antes de começar a falar sobre a palavra de Deus, vamos falar com o próprio Deus em oração? Então feche os seus olhos e vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, muito obrigado por mais esse dia, Deus. Obrigado, Senhor, por esse vídeo que vem nos ensinar sobre a tua palavra, que ela possa realmente ser semeada no nosso coração. No nome de Jesus que nós oramos. Amém. Crianças, hoje nós vamos falar sobre a palavra semeada. E que palavra é essa? Lá em Lucas 8, de 4 a 8, Jesus está contando uma história para as pessoas que estavam seguindo ele. Mas Jesus usava uma história de um jeito um pouquinho diferente. Em vez dele ir direto ao ponto e falar aquilo que ele queria realmente dizer, ele contava uma parábola. E o que isso significa? Ele contava uma história para dar um exemplo daquilo que ele queria dizer, entenderam? Se vocês não entenderam, eu vou falar que as pessoas que ouviram também muitas vezes não entendiam. Jesus contava essas parábolas de propósito, porque depois ele explicava melhor para os seus discípulos o que aquilo realmente significava. Porque aquelas pessoas que estavam seguindo ele, muitas vezes não estavam ali para entender, queriam saber o que ele tinha para falar. Elas queriam somente ser curadas, queriam uns milagres. Então, por isso, Jesus usava dessas parábolas para contar essas histórias. E nessa parábola, Jesus fala de um semeador, que é alguém que planta sementes. E esse semeador saiu a semear, ele saiu semeando por aí. Mas eu acho que ele era um pouquinho descuidado, porque nessa parábola fala que algumas sementes caíram pelo caminho e outras caíram em terreno assim, com muitas pedras. E outras ainda caíram entre espinhos. E aí algumas dessas sementes caíram em terra boa. Olha só, você sabe o que significa essa história? Não, nem os discípulos entenderam. Mas depois Jesus chamou os discípulos separado e explicou, né? Ele foi contando o que significava cada uma das sementes que caíram em cada um dos lugares. A semente, ela é a palavra de Deus, que ela é plantada no nosso coração. E o nosso coração é comparado com a terra da beira do caminho, com a terra cheia de pedras, com a terra cheia de espinhos e com a terra fértil. Mas se você quiser saber melhor o que significa ter um coração parecido com cada uma dessas terras, você vai ter que vir na nossa salinha no domingo, não é mesmo? Para ter ali toda a aula e toda a explicação com os tios da nossa salinha. Mas eu vou explicar um pouquinho para você. Jesus, depois quando ele conta a parte, ele fala que a terra, a semente que caiu pelo caminho, os pássaros comeram, os pássaros tiraram essa semente, que é a mesma coisa que o diabo faz quando a gente escuta a palavra de Deus e não dá muita atenção para ela. E as que caíram em terreno pedregoso, são sementes que não conseguem gerar frutos, elas começam a crescer, mas aí o calor do sol já queima e aquela planta morre. São pessoas que ouvem a palavra, mas não ligam muito para ela. E a terceira, ela caiu em espinhos. Então, quer dizer, aquela planta começa a crescer, mas aqueles espinhos sufocam ela. São quando a gente começa a pensar muito nos nossos problemas e não ouvir direito o que a palavra de Deus nos diz. E logo a gente também, essa semente que foi plantada no nosso coração também morre. Mas a última, que é a semente que caiu na terra boa, é a semente que nós devemos ser igual. Quando a palavra de Deus é plantada no nosso coração, ela tem que frutificar, dar muitos frutos. E é assim que eu e você devemos ser. Mas não se preocupe, eu falei bem rapidinho, mas domingo, pela manhã, no horário do culto, venha para a igreja e aprenda muito mais sobre a palavra semeada no nosso coração. Ó,
Um beijão pra vocês e tô esperando vocês aqui no domingo, hein? Tchau, tchau!